Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Eu já quero agradecer você que tem se inscrito no canal toda semana. As nossas reuniões têm sido poderosas e têm alcançado muitas vidas e muitas famílias, graças a um gesto seu, simples, de compartilhar essa live com seus amigos, com pessoas. Toda semana também nós temos colocado vídeo curtos nos shorts, que é para você conseguir compartilhar nas redes sociais, aí também para que pessoas possam ser impactadas. Não vai nem levar um minuto do seu dia para você receber aquela palavra. E também vai ter outra playlist, talvez outra semana, que vai ser o GDA Mind, que são palavras para transformar a tua mentalidade. Amém? Glória a Deus. E a palavra hoje está lá em João capítulo 14. João capítulo 14. E o tema dessa noite é conectados. Repete comigo, conectados. Exatamente. E olha, já vai se inscrever no canal aí, GDA Guerreiros da Aliança. Deixa aquele seu like, seu comentário é muito importante. Aperta lá o sininho de notificação para todos, para você estar recebendo todas as vezes que eu postar um vídeo, você receber na tua casa aí. E é isso. Eu quero agradecer também pessoas de outros países que têm ajudado esse ministério, têm contribuído com as suas ofertas. Obrigado, de verdade, de coração, porque nós conseguimos honrar os nossos compromissos graças às ofertas que cada um tem nos abençoado. Então a palavra lá em João 14, segura aí, porque nós vamos hoje fazer uma análise textual, que é falar justamente sobre o texto, e nós vamos fazendo a aplicação referente ao tema. Conectados por quê? Porque nós vivemos hoje no meio de conexões. E o que é você estar conectado? Conectado é você estar ligado, é você estar unido. E vem da palavra conectar, que é você criar conexão com alguém ou com algo. Então é muito importante nós entendermos do que se trata essa palavra em específico, porque hoje nós nos conectamos nas redes sociais, conectamos com pessoas de outros lugares, pessoas até de outras regiões do país, às vezes diferentes horários, nós nos conectamos. Agora, para que haja essa conexão, precisa ter uma transmissão sem interferência. Para que haja essa conexão, precisa ter, às vezes, uma internet boa, precisa ter, não pode ter ruído, senão atrapalha. Então, antes para se ter fazer uma ligação para outro país, eu lembro quando eu era criança, que meu pai falou assim: olha, eu vou ligar para um amigo meu que mora no Japão, mas tem que ser rápido, porque gasta muito. E ele discava vários números. Se eu não conhecia o telefone que girava assim, eu conheci. Você vê que eu estou velho, hein? O telefone que você ficava girando, lembra disso? Você dava uma volta, aí dava outra volta, ficava a vida inteira girando o telefone até conseguir chegar no número. E hoje, num clique do celular, você conversa com outra pessoa e nem gasta crédito, por causa da internet. Ou seja, a conectividade deu a possibilidade de você se comunicar com uma pessoa que está distante de você. Então isso é muito forte. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós estejamos conectados com Ele. Mas isso só é possível se nós nos permitirmos ser conectados nele. Então qual é o desejo de Deus? Ele quer estar conectado com todos nós. Mas será que todos desejam estar conectados com Deus? Ou será que o fato de eu achar que eu estou indo na igreja, eu estou conectado com Deus? Será que só o fato de eu ir para a igreja, eu estou conectado com Deus? Será que se eu frequentar a igreja certinho, eu estou conectado com Deus, porque a igreja é o que me conecta com Deus? Vamos ver o que a palavra está dizendo em João capítulo 14.
Jesus ele vai fazer um discurso porque ele está próximo da sua partida. E os discípulos estão com medo de ficar sozinho. Sabe quando você acostuma muito com uma pessoa, de repente a pessoa ela vai partir? Assim a gente sofre quando uma pessoa, por exemplo, morre. Um parente muito próximo, um pai, uma mãe. A gente sofre por quê? Porque passou a vida inteira com aquela pessoa. Apesar de não passar a vida toda, Jesus passou tempo suficiente para que aquelas pessoas, aqueles discípulos se apegassem a Ele de uma tal maneira que não podia conceber mais viver sem Ele. Peraí, Jesus. Nós deixamos de pescar, nós deixamos de trabalhar, nós abrimos mão de tudo para caminhar com o Senhor. Agora o Senhor está falando que vai embora? Não vai mesmo. Não é que nós amarramos o Senhor aqui. Então eles não podiam conceber a ideia de que Jesus ia embora. Não, peraí, como assim? Você me tirou da onde eu estava? Eu estava lá no forró dançando. Agora nem para o forró eu consigo voltar mais para dançar. Fica até feio eu dançar no forró agora. Como é que fica agora? Como é que faz, Jesus? Não dá para voltar no mundo, mas não consigo mais nem dançar na balada de novo. O Senhor me tirou daquele mundo. Eu não sei mais fazer outra coisa a não ser te servir. Como que o Senhor vai embora, vai nos deixar agora? Jesus falou, peraí, vamos sentar aqui. Estava aquela agitação, aquela discussão. Jesus sentou com eles e falou, deixa eu explicar para vocês. Então no verso 1 ele fala assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Fala, se preocupe. Fala, quando eu ando com Jesus, eu não posso ter preocupação. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. A partir do momento que eu deixo a preocupação entrar, eu estou dizendo para Deus, eu não confio naquilo que o Senhor vai fazer. Então a primeira coisa que a conversa começou assim. Primeira coisa, não deixe entrar no teu coração a preocupação. Confia em mim. Credes em Deus e credes também em mim. Então não se preocupa, acredita, tenha fé. Fala, tenha fé. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, eu vou para preparar-vos lugar. Eu não estou deixando vocês aqui porque eu estou indo embora sem fazer nada. Eu estou saindo daqui, já indo na frente de vocês, para quando vocês chegarem já vai estar tudo pronto. Como assim? A gente nem percebe, mas em determinados momentos da nossa vida a gente não vê o que está acontecendo. E quando a gente se dá conta, Deus já fez tudo. E por que eu fico quebrando a cabeça? Por que eu fico tentando o meu jeito? Porque a preocupação bate. As dificuldades vêm e quando a gente se depara com a necessidade de dentro da casa, do lar, aquilo que nós estamos sofrendo, nós olhamos para Deus e falamos, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. A questão não é fazer ou não fazer, a questão é como aqui dentro está se comportando. É como eu tenho ensinado, nós precisamos ouvir mais e falar menos, mas não adianta você falar menos se aqui dentro está várias vozes. Aqui dentro está várias vozes. A quietude precisa ser na alma. A fé tem que ser aqui dentro. Jesus está dizendo assim, não se preocupe a nível de fé, aonde o teu espírito verdadeiramente crê. Então você trabalha, você se esforça, mas você sabe que depois de tudo isso, vai vir a recompensa, vai vir a certeza de que todo aquele teu esforço valeu a pena. Entende? É a confiança. Aí no verso 3, e quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Agora sabe o que eu fico pensando? Deus só demorou 7 dias para criar o mundo. Agora Jesus está levando 2000 anos para voltar. Peraí, se em 7 dias ele criou tudo isso, imagina em 2000 anos tudo que ele já não criou. E aí tem gente que fala assim, Jesus fala que vai voltar, mas até agora não voltou. Mas por que você está preocupado?
Quem não acredita não vai subir. Você está preocupado por quê? Se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje. Verso 4: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Quando ele está falando isso, preste atenção, ele não está falando assim, ó, vocês sabem, vós sabeis para onde eu vou. Eu estou falando para vocês que eu vou para o meu Pai. E vós conheceis o caminho. Ele não está falando, e vós conheceis o caminho para o céu. Ele está dizendo assim, eu estou indo, mas vocês não precisam se preocupar, porque vós conheceis o caminho que tem que seguir aqui. Através da minha vivência com vocês, eu ensinei para vocês o caminho. Verso 5, indagou-lhe Tomé, Senhor, primeiro, não sabemos para onde vai. Tudo bem, o Senhor está falando que vai lá para o Pai, mas nós não sabemos se é o céu, é numa galáxia, nós não sabemos não. 2, e como poderemos conhecer o caminho? Se a gente nem sabe para onde que o Senhor está indo, como que a gente vai seguir aqui embaixo, sem o Senhor? Porque a gente estava andando na Galileia, o Senhor falava, vamos para a Judeia, nós ia. Vamos para Samaria, nós via. Agora nós vamos para onde? Quem que vai guiar a gente? Assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muita gente prega, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não, é ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai é uma pessoa. Então ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está dizendo assim, através de mim, você encontra o Pai. Ele está dizendo, eu sou o caminho, Tomé. Olha para mim, eu sou o caminho. E através desse caminho, você encontra o Pai. Entendeu? Aí Tomé fez aquela, eu viajo, né? Tomé fez aquela cabeça de cachorrinho que faz assim, ó, virou de lado assim. Espera aí, Jesus, deixa eu ver se eu entendi. Aí Jesus ele continua no verso 7. Se vós de fato tivesseis me conhecido, espera aí. 3 anos que Jesus andou com eles, direto, eles não conheceram Jesus. Discípulos, não foi a multidão. Ele não está falando para a multidão, ele está falando para os discípulos. Se tivesseis me conhecido. Então todo mundo que está na igreja conhece Jesus? Conhece que morreu na cruz, conhece a história, mas conhece Ele? Os discípulos que andaram com Ele, Ele está falando, se vós tivesseis me conhecido. Em outras palavras, vocês não me conhecem. Nossa, então é complicado assim? Não é que é complicado assim. É que a gente precisa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos para a realidade. Essa é a realidade da palavra. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também ao meu Pai. Se vocês soubessem quem de fato eu sou, vocês chegariam ao Pai. Jesus está falando aqui sobre salvação? Não, ele está falando sobre intimidade com o Pai. Por quê? Porque Tomé levantou uma questão. A primeira questão de Tomé é, mostra para a gente o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, e se você chegar até mim, você vai chegar até o Pai. Então ele só está explicando sobre isso. E desde agora vós o conheceis e o viste. Ele falou, só que agora, já que vocês sabem que eu sou o caminho, porque eu falei, então agora vocês podem conhecer o Pai. Significa que eles iriam conhecer o Pai? Não necessariamente. Ele colocou para fora dizendo, eu sou o caminho. Agora que eu revelei, você pode conhecer. Fala, toda revelação te dá a direção. Entendeu? Aí Felipe entrou na conversa, solicitou Felipe, verso 8. Senhor, então já que o Senhor está falando do Pai, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Então já que o Senhor é o caminho,
E se através desse caminho eu vou encontrar o Pai, mostra o Pai. Eu quero ver o Pai então. Espera aí, mas Jesus e o Pai não é um? É, só que Jesus é o Deus Filho. E o Eterno é o Deus Pai. Apesar deles ser um, eles trabalham diferente. Cada um tem uma forma de trabalhar. Deus é aquele que lança a palavra, é aquele que cria. Jesus é aquele que modela, e o Espírito é aquele que dá vida. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como eu entrar agora nisso com vocês. Não dá para falar sobre o Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Mas aí Felipe falou assim: então mostra o Pai, e isso vai ser suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo eu estou convosco, e tu não tens conhecido Felipe. Era Jesus falando? Não, era o Pai. Na boca de Jesus. Eu estou aqui diante de vós, e vocês não sabem, vocês não estão me vendo? Aí volta Jesus: aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo da minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim, realiza suas obras. Espera aí, agora ficou confuso. Ô Jesus, deu um twin na minha cabeça aqui. Não estou bem da cabeça não. O Senhor primeiro fala que, espera aí, o Senhor está indo para um lugar que eu não sei. Vai deixar a gente aqui sozinho. O Senhor falou que é para a gente seguir o caminho. A gente não sabe cadê o caminho. O Senhor falou que o Senhor é o caminho. Mas o Senhor vai embora, a gente vai seguir o quê? Que caminho é esse? Então mostra-nos o Pai. Já que através desse caminho a gente vai ver o Pai. Então quer dizer que se Jesus é o caminho, e em Jesus eu vejo o Pai, se eu seguir Jesus, eu vou encontrar o Pai? E agora? Crede em mim quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Fala, as mesmas obras. Então quando Felipe questionou isso, mostra-nos o Pai, entrou numa área, num ambiente, que Jesus agora foi falar sobre intimidade. Espera aí, Felipe, você está falando que você quer então conhecer o caminho. Não é salvação. Por que salvação? Porque o ladrão da cruz, Jesus falou tudo isso para ele? Não. Falou o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi salvo. Se arrependeu, foi para o céu. A pergunta é: você quer viver pela salvação? Ou você quer viver pela transformação? Porque se você viver só pela salvação, você pode morrer agora e ir para o céu. Mas se você quer viver uma vida de transformação, além da salvação, você vai viver o céu na terra, mesmo que a terra esteja em caos. Porque o mundo todo estava sem comida. José tinha abundância de alimento no Egito. E olha que o Egito era a terra inimiga. O que significa? Que mesmo que você esteja na terra inimiga, se você estiver com Ele e suportar todas as provações, Ele te prospera no meio do caos. Mas você tem que passar pela cova, tem que ser traído pelos irmãos, tem que ser preso injustamente. Passou? Então Deus te dá. Ai, de Jesus, mas é tão difícil. Pois é. Mas eles estão perguntando para Jesus que eles querem conhecer o Pai. Então Jesus está falando agora a nível de intimidade. Fala em intimidade. Então Jesus, se ele estivesse hoje aqui, ele ia falar para Felipe: Felipe, para isso você tem que ficar conectado. Você tem que estar conectado. Agora, entre Jesus e o Pai, existe um caminho. Entende o que eu estou dizendo? Se você olhar para Jesus, você vai enxergar o Pai, porque o Pai se manifesta nele. Mas se você caminhar com Jesus, você não vai ter acesso ao Pai.
Para você ter acesso ao Pai, você vai ter que fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então ele está dizendo, você não crê que eu estou o Pai e o Pai está em mim por causa das mesmas obras? Então você precisa realizar as mesmas obras, você tem que fazer o que eu faço. Não é caminhar com Jesus, é caminhar como Jesus. Porque a mesma multidão que caminhou com ele, foi a mesma multidão que disse, crucifica-o. Então a igreja está lotada de gente, 500 pessoas, todo mundo glorificando, gente chorando, caindo no chão. Conhecem o Pai? Não necessariamente. Veio o cantor gospel famoso lá, tocou, o povo chorou, oferta, mas o pregador pregou 249 nações, nem sei se tem tudo isso, né? Pregou tudo, fez fogo descer, milagre, paralítico, cura, expulsou demônio, fogo do céu, o homem de Deus. Todas essas pessoas foram transformadas? Não necessariamente. Os 12 andaram com Jesus e não conheciam ele. Mas esse evangelho atrai? Não. O que atrai é, você vai receber a casa, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas aqui é outro papo. Olha, então Felipe estava dizendo assim, eu quero conhecer o Pai. Aí Jesus falou, beleza Felipe, para isso existe um caminho. Fala, caminho. Eu sou o caminho. Por quê? Por que eu sou o caminho? Porque se você me copiar, você vai encontrar o Pai. Ah, entendi agora. Então quer dizer que se eu fizer as mesmas obras, eu chego no Pai? Não. Ah, meu Deus do céu, mas está ficando mais difícil o negócio. Qual que são as obras então? Já sei. As obras é dar comida para os pobres, para as viúvas, servir na igreja, trabalhar na igreja como diácono, pastor. Estou fazendo a obra. Você vê o irmãozinho com a Bíblia debaixo do braço? Aonde você está indo, irmão? Ah, estou trabalhando na obra, né? Que ele acha que a obra é a igreja. Fala, eu sou a obra em construção. Paulo vai dizer, você precisa crescer na estatura do varão perfeito, ser aprovado por ele. Nós somos a obra. Nós somos a obra em construção. Então, para essa obra ser edificada, o que eu preciso fazer? Renúncia, sacrifício, abandonar o ego, abandonar o orgulho, abandonar a soberba, abandonar a fofoca. Ih, tá difícil, hein? Parar de ficar olhando para o irmão do lado, parar de ficar criticando o outro, parar de fazer grupinho, panelinha na igreja. Ah, mas nossa, tá ruim essa. Pois é, acho que ele está lendo Bíblia diferente, calma aí. Então nós somos a obra, correto? Se eu fizer tudo isso, eu encontro o Pai? Não, eu encontro Jesus. Agora eu preciso de alguma coisa para caminhar nesse caminho, para trilhar, para andar nesse caminho. Por quê? Fala assim, porque eu sou pecador, imperfeito. As suas obras é suficiente para fazer você chegar diante de alguém que é perfeito? Então Jesus falou, gente, eu preciso ir embora. Por quê? Porque eu preciso dar algo para vocês caminharem nesse caminho. Se vocês querem de tanto encontrar o Pai, olha para mim. Às vezes você vai precisar perder para você encontrar o que de fato é. Então na cabeça deles, eles estavam perdendo Jesus. E Jesus falou assim, não. Eu estou indo porque vocês vão receber algo que não vai estar mais do lado de vocês, vai estar dentro de vocês, que vai te dar a possibilidade de você trilhar o caminho e encontrar o Pai que tanto vocês desejam. Por quê? Porque nós somos naturais e Deus é sobrenatural. Então só as obras não é suficiente para encontrar o Pai. Você precisa de alguma coisa que seja sobrenatural para encontrar o que é sobrenatural.
Está entendendo o que eu estou dizendo? Verso 12: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fala tolo adorador. Ele só pede uma coisa: agradar o coração do Pai. Você quer saber se aquela pessoa que você está convivendo na igreja é um adorador? O que ela vai pedir, ela não vai pedir para ela, ela vai pedir para o reino. Porque o evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Se vós pedires algo em meu nome, eu o farei. Então, se eu falar no nome de Jesus, me dá um carro do ano, ele vai te dar? Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Então, Jesus, eu entendi, peraí, agora parece que eu estou entendendo mais. O Senhor me explicou aí, nós comemos um peixinho aqui. Antes do Senhor partir, o Senhor precisa esclarecer tudo, que eu tenho um monte de dúvida. Jesus falou, tá bom, filho, vamos conversar. O senhor falou que eu preciso encontrar, eu quero encontrar o Pai, quero ter essa intimidade. Mas se eu só chegar no Senhor, não vai dar. Eu prometo que eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor fez. Mas ainda não é suficiente, eu preciso de algo sobrenatural. Cadê? Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem que é do mundo? Quem está fora da igreja, quem é desviado. É esse que é do mundo? Olha para mim. Se você está na igreja e não conhece Jesus, e se você está no mundo e não conhece Jesus, você é do mundo. Não é a igreja que faz você ser de Jesus, não é a placa que faz você ser de Jesus, não é a religião que faz você ser de Jesus. Eu posso dizer que o cristianismo tirou Jesus dos cristãos. Como assim? Na época que Roma não conseguia vencer as batalhas e matava os cristãos a mando de Nero, que colocava os cristãos dentro do Coliseu e os leões comiam eles, passou depois isso para Constantino. O que Constantino fez? Roma estava perdendo a guerra, aí ele teve um sonho, ele viu todos os escudos manchados de sangue com a cruz. Já sei, vou fazer então que o cristianismo seja a religião de Roma. Isso é história que eu estou falando, não é história da carochinha não, só você estudar, filho, não é? Aí o que aconteceu? Roma venceu a guerra, e o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. Só que aí pegaram a doutrina pagã de Roma e colocaram dentro do cristianismo. Eu não vou falar além disso, tá bom? Aí colocaram o paganismo dentro, o misticismo dentro. E aí utilizam de coisas para chamar de sobrenatural. Então Jesus está dizendo o seguinte: o mundo não vai conhecer. Sabe quem vai conhecer? O Espírito da verdade. Aquele que trilha esse caminho, que quer ter essa intimidade, quer ver o Pai, quer encontrar o Pai. Aquele que quer esse caminho vai ter o Espírito. E por que ele não pode receber? Porque não vê nem o conhece. Vós o conhece, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não tem como perder.
Está dentro. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, se eu faço as mesmas obras, abro mão de mim, renuncio, peço perdão, e ó, que está cada vez mais difícil fazer isso, porque cada vez mais as pessoas são piores, cada vez mais você vê mais injustiça, mais atrocidade, e você tem que ser desse jeito. Olha como está difícil. Só que Jesus está dizendo, se você fizer isso, você vai encontrar a vida que você está buscando, você vai encontrar o jardim. Então, à medida que você vai caminhando com o Espírito Santo, realizando as mesmas obras no decorrer do caminho, o Espírito do Filho vai sendo revelado dentro de você, e você vai se tornando parecido com o Filho. E à medida que você vai caminhando, por mais falho que você seja, o sangue de Jesus vai te cobrindo e te possibilitando chegar de novo perto do Pai. Então Adão saiu do jardim. Deus expulsou Adão do jardim porque Deus era ruim? Mas se Adão ficasse no jardim, ele ia morrer. Se ele saísse do jardim, ele ia morrer. Por que Deus não deixou ele dentro do jardim, já que ele ia morrer? Porque Deus não queria ser culpado pela morte de Adão. Ele queria que Adão entendesse que ele estava recebendo a morte pela sua própria escolha. Deus falou, eu não tenho nada a ver com isso, Adão. O tempo todo que você esteve no jardim, eu dei tudo para você. E eu continuo sendo bom, mas eu não posso permitir você voltar para dentro do jardim, porque você vai morrer devido à minha santidade. Então, por mais que dou Adão, eu ter que ver meu filho fora de casa, eu prefiro que nesse momento você fique para fora, do que você volte para dentro e eu seja o culpado de ter te matado. Mas olha, eu não quero te matar. Sabe o que eu vou fazer? Porque você não vai ter, por você ser pecador, você não tem a capacidade de voltar à vida. Eu vou matar um filho meu. Eu vou matar o meu filho por amor a você. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu filho vai me obedecer e por isso ele não vai provar do pecado, ele pode voltar à vida e te dar a vida de novo. Então a palavra vai dizer, antes da fundação do mundo, ele sacrificou o cordeiro. Então a palavra diz que Deus cobre Adão com pele do cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. Por isso, Jesus vai dizer para os religiosos que antes de Abraão existir, eu sou. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Jesus está dizendo, eu vou embora, o mundo não vai me ver mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa doida. Eu vou repetir. Naquele dia entenderei que eu estou no Pai, o Pai está em vós, e vós em mim, e eu em vós. Então fala, caminho. Esse caminho não é um caminho natural, é um caminho sobrenatural. O mundo não conhece. Que caminho que é esse? Olha para mim. Moisés chega diante do mar. Ele olha para a direita e olha para a esquerda. Vou atravessar para onde, Deus? De barco não dá. Não vai nadar em tempo. Eu vou olhar para lá, não tem jeito, para cá não tem jeito, para trás está o faraó, para o lado direito eu vou contornar o mar, nunca que eu vou atravessar, para o lado esquerdo também não dá, para onde que eu vou? Como que eu faço, Deus, quando as portas se fecham? Para onde que eu vou?
Eu estou tentando de tudo, estou me esforçando, eu estou lutando, estou batalhando, eu já fiz de tudo. Aonde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não sei mais o que fazer, não tem solução, não tem resposta. Eu estou batalhando, o Senhor está vendo o meu esforço, para onde que eu vou? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está orando para mim? Ué, porque o Senhor tem resposta. Olha aí o mar, está vendo não? Está difícil o negócio aqui. Desce aqui para você ver. O faraó vai pegar você. Deus falou: por que você está orando para mim, Moisés? O que eu dei na sua mão? Mas eu estou olhando minha mão, não tem nada. É um pedaço de pau. O que simboliza o pedaço de pau, o cajado? O que simboliza isso aí? Será que era o cajado, o pedaço de pau que tinha poder nele? A palavra diz que quando ele levantou a mão, fala a primeira coisa, Jesus falou lá no começo do capítulo 14, não se preocupe. Segundo, credes em Deus e credes em mim, fé. Não se preocupar e fé. Então eu preciso exercer o que Deus me deu. Eu preciso para a guerra, eu preciso para a presença. Moisés levantou a mão, a palavra diz que veio um vento do oriente e separou as águas. Foi o cajado de Moisés que separou? Foi quem? O Espírito Santo. Abriu aonde? Na lateral? Abriu o quê? No meio. O que abriu no meio? Um caminho. Era um caminho natural? Não, era um caminho sobrenatural. Não existia caminho. Deus abriu aonde não tinha. Então quando tudo está difícil, eu preciso o quê? Me esforçar dobrado para dar certo? Não, eu tenho que ir na presença de Deus. Eu tenho que guerrear, utilizar o que Deus me deu. E olha que Deus já mostrou para mim e para você que quando você tenta com as suas forças não dá certo. Mas nós ficamos insistindo. Por que muitas pessoas não gostam de ofertar? Porque não acredita que aquilo é um investimento. Então ela vai e oferta merreca, mas ela compra um tênis caro, ela compra uma calça cara. Se ela soubesse que a oferta é um dos maiores poderes de adoração, ela não retinha, ela dava. Mas ela acha que ela vai fazer, ela vai perder dinheiro. Eu não sei qual é a sua prioridade, mas eu deixei de ter coisas na minha vida para investir em buscar a presença. Por quê? Porque tudo aquilo que você construir aqui vai ficar aqui. Então cada um tem uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Amém, Jesus. Então abriu um caminho. Você entende que o caminho é sobrenatural? Jacó dormiu na pedra. Aí ele sonhou. Ele olhava e via uma escadaria até o céu. O que é isso? É um caminho natural? Não. Depois daquele dia Deus falou assim: a partir de hoje eu farei uma aliança contigo, para tu e a tua geração. Tinha solução? Jacó estava no deserto, tinha nada, mas apareceu um caminho. Josué, diante do mar, colocou a arca da aliança, abriu de novo um caminho. Elias, bateu a capa no Jordão, abriu um caminho. Eliseu na volta, bateu a capa de Elias, abriu um caminho. Não é um caminho natural, é um caminho sobre o natural. Por quê? Como é que Jesus estava caminhando sobre as águas? Ele estava caminhando sobre as águas? Não, ele estava caminhando sobre um caminho.
Os outros falam que Jesus estava caminhando sobre as águas. Não, ele estava caminhando sobre um caminho. Quando Pedro saiu do barco, ele caminha sobre o caminho. Mas quando ele quer caminhar no seu caminho, ele afunda. Entende? Escuta isso. Uma vez, eu subi no monte, de madrugada. Sempre é de madrugada, né? Não sei por que Deus me leva de madrugada no monte. Eu subi de madrugada, eu e mais 3 rapazes. E eu estava no monte aqui, ó, e eu olhei lá longe. E eu vi Jesus de pé lá longe. Aí o que eu fiz? Saí correndo no meio do mato sozinho, para abraçar Jesus. Nem que se eu pegasse no pé dele, eu derrubava ele. E eu aqui corri, mas eu sou pequenininho, então 200 por hora, né, para chegar logo. E eu corri. E aí tinha uma montanha assim, a outra assim. Quando eu desci, não dava para ver mais, eu subi. Quando eu cheguei no topo, sumiu. Eu falei, cadê Jesus? Aí eu olhei para trás, Jesus estava lá da onde eu vim. Eu falei, não, você está brincando de pega-pega comigo, não é possível. Pô, Jesus, para com isso aí, pô. Eu falei, quer saber? Eu fui correndo, aí eu falei, vou voltar andando. Cansei. Ninguém aguenta correr tanto assim, né? Falei, já que o senhor está para lá e para cá, eu vou voltar andando. Voltei andando, normal. Quando eu voltei andando, questão de alguns passos, eu já tinha chegado num lugar onde eu saí. Falei, que coisa estranha. Eram 3 rapazes, um já estava caído. Perdi um, deu PT em um. Os outros 2 estavam um enganchado no outro de braço assim, ó, com o olho mais arregalado que a coruja. Até a coruja falou assim, eu nunca vi um ser humano assim. Tremendo os 2. E olha que era maior que eu, que não é difícil. Um abraçado com o outro, tremendo assim, ó. Falei, que é isso aí, gente? Baita homem, vocês estão tremendo por quê? Ué? Porque você saiu daqui correndo. A gente ficou preocupado, não entendeu nada. Eu tenho essas manias mesmo, sai correndo assim, ninguém sabe por quê. Quando volta, a gente vê o senhor lá. O senhor deu 2 passos, estava aqui. O senhor pegou um atalho, pegou outro caminho? É porque eu peguei um caminho que não era natural. E outra coisa, quando a gente viu você de longe, qual que é a tendência quando você vê algo de longe? Está maior ou menor? Menor. E quando está perto? Maior. Ele falou, quando a gente viu de longe, a gente olhou, você sumiu, a gente viu um homem enorme. Enorme. E à medida que você foi vindo, você foi diminuindo, aí que a gente viu que era você. Eu falei, estava grande, hein? Estava sobrenatural mesmo. Mas por quê? Porque eu saí correndo, desesperado para encontrar o Pai. E eu peguei um caminho sem perceber. Quando você está desesperado por causa do Pai, você olha para tudo que está na sua vida, difícil. Está acabando com tudo, está um caos. Mas mesmo assim você olha para o Pai, você vai começar a andar por um caminho que até então você não conhecia. E quando você vê, as coisas vão começar a se endireitar sozinha. Só que para isso você tem que agradecer sem ver, você tem que crer sem ver, você não pode se... É difícil? É difícil. Mas por isso tem que lutar todos os dias, buscar todos os dias. Vou parar aqui nessa parte aqui. Eu vou lá para João 4. Em João 4, verso 23, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Ele fala, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. De novo, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, para que eu possa encontrar o Pai, eu preciso estar no nível de Espírito. Então Jesus falou assim: eu sou o caminho, vocês entenderam? Então agora vocês podem compreender que o Pai está em mim. Só que para isso, você tem que se mover no Espírito. Você tem que viver no Espírito, caminhar no Espírito. E o que vai acontecer durante os dias? Pessoas vão te ajudar. E vai falar: gente, vamos lá, aquele cara está buscando o Espírito, vamos ajudar ele, vamos orar por ele. Não. As pessoas vão tentar tirar você do seu Espírito. Vai tentar acabar com isso, com a paz de Espírito. Por quê? Mas por que, Jesus, essa luta, misericórdia? Porque são etapas que você tem que ir superando. Porque uma etapa que você vence, você elevou o nível. Outra etapa que você vence, elevou o nível. Entende? Vai chegar uma hora que o inimigo não vai pensar nem mais brincar com você. Fala, aquele lá não dá mais não. Até eu estou cansado. E olha que é perseverante. Ele bateu tanto em Jó, que depois que Deus restituiu ele dobrado, você não vê mais na palavra que o diabo tentou ele de novo. O diabo falou assim: quer saber? Nem eu mais vou bater nele. Porque eu fui para bater nele e eu acabei apanhando. Então chega um determinado tempo na sua vida que depois que você ultrapassa o mar, não tem faraó mais atrás. Não tem mais perseguição. Acabou. Aí é o tempo de leite e mel, bonança. Crê nisso? Mas para isso precisa derrubar a muralha, precisa vencer faraó, precisa vencer as pestes, as pragas, as lutas. Quer uma dica? Se une a pessoas que queiram a mesma coisa que você. Aonde está a multidão tem a unidade? Não. Senão todo mundo que estava na praia estava unido, todo mundo que está no carnaval estava unido. Cada um está buscando o seu próprio interesse. Na igreja é a mesma coisa, cada um busca o seu próprio interesse. Tenta unificar uma igreja para ver se você consegue. É difícil demais. Porque o irmão fala assim: eu até gostava de ir na sua igreja. A gente já falou isso para mim, mas por causa de fulano de tal eu não vou mais. Fala: filho, não vai mesmo, não vem mais mesmo não. Sabe por quê? Porque você trabalha numa empresa. Você gosta de todo mundo que você trabalha lá? Mas por que você suporta? Porque isso aqui fala mais alto. Sabe por que você não vem na igreja? Porque Deus não é sua prioridade. Aí doeu minha lombar agora. Pois é. Dói, né? Então procura a igreja lá para o pastor ficar passando a mão na sua cabeça. Falar: filho, por que você não veio hoje? Olha para mim. Esse é o ministério profético. Se o meu filho não quer estar comigo, eu não vou ficar ligando: filho, por que você não veio hoje? Ele não perguntou como é que eu estou, por que eu vou perguntar? Não, porque essa é a sua função. Não, essa é a minha função não. A minha função é agradar o Pai. Jesus estava aqui para agradar o Pai. Aí os discípulos começaram, Aí Jesus falou assim: está olhando o que, Pedro? Vocês estão olhando o quê? Quer ir embora? Pode ir. Aí Jesus não falou isso não. Está na Bíblia. Jesus falou assim: se vocês quiserem, pode ir embora também. Pedro falou assim: não, espera aí. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Vamos para onde? Então a pessoa não pergunta como que eu estou. Não pergunta se eu estou bem. Não se preocupa com a minha família. Eu tenho que ligar para ela? Mas é porque ela não tem entendimento. Não, espera aí. Para as coisas, quando é do interesse dela, ela tem entendimento. Mas o pastor tem que cuidar. Mas ela tem que cuidar do pastor também. É uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Mas sabe o que é? Elas querem ser enganadas pelos seus próprios entendimentos. Então fala assim: a verdade dói.
Mas Sara. Não é? Então Jesus está falando para a mulher de Samaria: o meu pai é espírito. Vocês conseguem comer comigo e falar comigo porque eu fiz carne. Agora, se vocês quiserem ter contato com ele, aí vocês vão ter que... Como é que faz? Aí Moisés falou para Deus assim: Deus, eu estou gostando do Senhor, mas tá bacana, o Senhor vem com a fumaça aqui, nós fica tal, eu quero mais. Deus falou: vem, fica no pé do monte, até a fumaça te cobrir. Não é sobe no monte já, fica até te cobrir. Ficou lá um tempão, cobriu, agora pode subir. Aí subiu. E Josué, eu também, sempre tem um atrás. É igual de tubarão, aquele bichinho tubarão, esqueci o nome. Porque você que quer a presença tem que colar no Pai. Aí Moisés subiu, chegou no topo do monte, aí ficou aquele fogo para cá, e desce para lá, e nuvem para cá, e aquela coisa. Moisés falou: quero mais. Você quer quanto? Quero ver você. Então você vai ficar 40 dias sem comer, sem beber. Por quê? Porque não é espírito. Você tem que estar que nível? Espiritual. Você tem que sair da superfície, sair do meio da multidão, sair do meio do povo, porque o povo lá embaixo estava fazendo o quê? Bezerro de ouro. Mas era crente. Pois é, estava arrancando ouro, não queria dar oferta para Deus. Saíram com ouro e prata do Egito. Por quê? Porque eram para fazer aliança com Deus. E o que fizeram? Bezerro de ouro. As pessoas não querem ofertar no altar que verdadeiramente libera a palavra, mas vai no altar que faz campanha: se você der, você vai ganhar. Aí a pessoa dá. Mas quando a palavra da verdade é liberada, ela não quer dar, ela dá miséria. Então essa oferta que eles receberam era para ofertar no monte, para ter aliança. Só que Moisés quis isso, então ele teve que sair do meio da multidão. Subiu, chegou lá, quer ver o Pai? Quer viver a nível de espírito? Você tem que então ficar em espírito. Depois que ele ficou consagrado, aí Deus falou: então tá bom, agora combinado. Mas agora eu vou passar de costas, porque de frente, mesmo que ser purificado, não tem jeito. E aí Deus vem e coloca os mandamentos na tábua. Aí depois disso Jesus vem e fala: lembra daquilo que Moisés fez? Pois é, o que eu tenho para vocês é maior, porque não vai ser cravado em tábua, vai ser cravado no coração. Meu Deus, ninguém pode quebrar, ninguém pode arrancar, ninguém pode roubar. Ainda que dê um tiro na sua cabeça, alguém chega assim, pum, antes do seu corpo cair no chão, você já está com Jesus lá na glória. Ninguém pode roubar mais, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque a maior luta do homem, pois sempre, pela história, pega a história de todos os reis príncipes que existiram na humanidade, tudo que eles buscavam era o quê? Imortalidade. Todos queriam sempre permanecer eternos. Aí Jesus morre, ressuscita e fala: eu dei jeito até para a morte. Eu provei para vocês que é possível morrer e ressuscitar. Mas para isso você tem que estar conectado comigo. Conectado, ligado, unido, um só. E nessa conexão não pode ter interferência. Então não permita que vozes externas tirem aquilo que você está seguindo. Se Deus deu uma palavra de comando para você, ainda que te chamem de louco, de doido, de tudo, faz. Sabe por quê? Na hora do vamos ver, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Às vezes nem a tua família vai te ajudar. Essa é a verdade. Tanto é verdade que os religiosos falaram para Jesus: você expulsa demônio com poder de demônio. E os próprios da família de Jesus falaram assim: ele não está bem. Aí Jesus fala assim: o profeta não tem honra na sua casa.
Então tem coisas que Deus vai falar para você, que você tem que obedecer a sua voz. Cale as vozes externas, cale a voz interna, e escute só uma voz, que é a dele. Esteja conectado, e não permite que interferências tirem o foco de você buscar a presença verdadeiramente e conhecer o caminho, em nome de Jesus. Amém. Vocês gostaram da palavra? Eu gostei da palavra. Glória a Deus. Uma palavra para verdadeiramente aqueles que têm fome e sede. Falei hoje para um rapaz, conversou comigo, falei: eu te atendo se tiver fome e sede. Glória a Deus. Meus amados, espero que tenham gostado. Esquece de colocar o seu comentário, o seu like e compartilhar essa live com outras pessoas. Tenho certeza que tem abençoado sua vida. Aqui, ó, no cantinho da tela está o QR Code para você fazer a tua oferta. O Pix está na descrição do vídeo aí. E você pode estar e continuar abençoando nosso ministério. Agradeço. Eu te espero até a próxima reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.